Ontem eu fiz um vídeo dizendo que a gente não ia mais pegar as pessoas para o curso preparatório. E depois disso daí, lotou de mensagens, né? Um monte, mas um monte mesmo. Eu nunca vi tanta mensagem assim em qualquer outro tipo de evento que a gente fez. E nem a Josi nem a Lilian estão dando conta de responder, tá, pessoal? Então, paciência, espera um pouquinho que elas vão responder, tá? Só que tem uma coisa, não tenham pressa, pergunta se realmente você está disposto a estudar, a querer aprender uma profissão nova. Não vai ter milagre lá dentro do curso, a gente ensina uma nova profissão, tá? Todo mundo junto. Eu sei que tem muita gente aí que tem amigos lá dentro e perguntam para eles, né? E perguntam dos resultados. Muita gente tem resultado bom lá dentro, mas o pessoal que tem resultado bom lá dentro, eles já estão 1 ano, 2 anos. Tem gente que tem 3 anos. Tem gente que tá lá desde que a Tokai Invest abriu. Então não é de hoje que o pessoal tá tendo esses resultados. Então, se você acha que entrando lá vai ter o mesmo resultado, você está enganado, porque vai depender muito da sua força de vontade, tá? A gente ajuda muito, mas se você vai realizar para você essa nova profissão ou não, aí depende de você mesmo, tá? Então, vê se você não está agindo por impulso, que de repente você entra lá, vê que não é nada disso. Aí depois você fala, o Roberto é caloteiro, ele me enganou, isso e aquilo. Pensa bem, já tô te avisando, né? Se o combinado, né, não sai caro, não é verdade? Mas é isso. Mas se você tomar a decisão por estar lá dentro, querer estudar, querer mudar de vida, tamo junto. Lá todo mundo tem essa mesma vibe e a gente tá junto, beleza? Qualquer coisa entra em contato com a Josi, mas vai demorar um pouco para ela responder vocês. Valeu! Hoje é dia 20 de agosto. Hoje faz exatamente 1 mês que eu tô aqui na Tailândia. A conta tá em 1.178. 1.178. Já fiz o que então? Uns 140% mais ou menos da conta. Acabei de entrar numa posição vendida e uma posição comprada também. Por que eu fiz isso? Eu entrei vendido porque ele bateu aqui na banda de Bollinger de 1 minuto, então eu entrei vendido. Porém, ele está com uma tendência, não está muito forte a tendência, mas ela está com uma tendência de subida. Então, eu entrei nos dois lados. E um dos lados ele vai ficar positivo e o outro vai ficar negativo, né? Então, quando um dos lados ficar negativo, eu vou tomar a decisão de entrar em outras posições. Quando eu entrar em uma outra posição, aí eu corto a posição que está positiva, tá? É uma técnica boa isso aqui, só que você tem que tomar muito cuidado para não perder o cálculo da posição negativa, né? Se você perder o cálculo da posição negativa, aí fica ruim para você. O importante é que você não perca o cálculo, tá? E sábado eu tô voltando para o Japão. Surgiu alguns compromissos que eu preciso resolver lá. Uma delas é o meu professor do jiu-jitsu, Marcos Barbosa. Ele vai para o Japão.
Então ele vai fazer uma série de seminários lá. E normalmente quando ele vai para o Japão, ele fica lá em casa. Então eu vou lá, vou voltar para receber ele. Esse é um dos compromissos. Aí minha casa também está em reforma, eu tô arrumando lá, tem que ver como é que tá as coisas. E outras coisas que vão surgindo, né? Mas de todo jeito eu preciso ir lá mesmo. Depois, qualquer coisa, eu volto de novo, né? Você trabalhando com Forex, você consegue fazer o que você quiser, né? Você faz o que você achar melhor. É, muita gente está falando aí que o custo de vida aqui na Tailândia ele é caro. Ele não é caro, tá, pessoal? É eu que gasto demais aqui. Ele não é caro. E é, dá para viver com um valor bem barato aí. Se você quiser, com 100 mil ienes, você vive muito bem aqui. Porque a comida, né, nos lugares assim mais populares, é, no valor do Japão, é Nihakuen, mais ou menos. Né? Nihakuen não é nem o Yoshinoya, é mais barato que o Yoshinoya. E tem bastante variedade também, tá? É, eu é que gasto muito mesmo. Normalmente, quando eu vou num restaurante assim, você só vai em restaurante caro, né, de turista, então você acaba gastando aí uns 8 mil, 10 mil, às vezes mais ainda, né? E o Ien está fraco aqui também, né? O problema é esse, que o Ien também está bem fraco aqui. Uma nota de Itiman, você vai trocar aí, vai dar mais ou menos uns 2.100 bahts. 2.100 bahts. Então você calcula aí cada 200 bahts dá milão, né? Então sai caro. O Ien está muito fraco. É, bom, pessoal, aqui ó, você vê que as duas entradas, né, de venda e de compra foram aqui, ó. Tá vendo essa linha verde? Então, o que que acontece? Ainda ela tá nessa situação aqui de indefinição. Ela tanto pode para cima como pode para baixo, né? Se caso agora, como ela for para baixo, eu vou esperar o melhor momento para fazer uma próxima entrada, correto? E assim que eu faço a próxima entrada, eu pego e cancelo a posição que estiver positiva. De todo jeito, a entrada eu considero como uma contratendência. Tanto se ele subir, aí eu vou entrar na contratendência para baixo, ou se ele descer, eu vou entrar na contratendência para cima, tá? Tanto faz. Mas como eu falei, o importante é você não perder o cálculo, né? Outra coisa importante é você não se preocupar com a posição positiva. A posição positiva, ela é só um detalhe. Normalmente, a gente fica pensando muito, né? A gente fixa a nossa ideia naquela posição positiva. Esquece a posição positiva e foca para o lado que está ficando negativo, para que você tenha maior concentração e possa ter um cálculo melhor das suas entradas. Aí você melhora a qualidade das suas entradas dentro da sua operação. Isso é uma dica assim super valiosa e estou ensinando para vocês aí na amizade mesmo, hein? Olha lá, o pessoal começou a descer, ó, tá? Aqui poderia até ser um ponto de entrada aqui,
Eu queria que descesse um pouco mais, sabe? Queria um pouquinho mais de descida. Se ajudasse. Eita, não. Porque, como tá sem volume, essa descida daqui até aqui é muito pouco. Precisava abrir um pouco mais, né? Mas queria um pouquinho mais de abertura. Como eu vou embora mais cedo, eu vou continuar com essa conta aqui, tá? Vou ficar aí pelo menos mais uns 2 meses trabalhando com essa conta para fazer ela crescer. Não sei quanto que vai conseguir chegar, mas nós estamos em agosto, setembro, outubro. Setembro, outubro. Dependendo, eu fico com ela até o final do ano, mas não sei, vou ver. Mas eu vou pretendo continuar com ela, fazer essa conta crescer. Quase boa de colocar mais uma posição aqui, hein, meu? Deu uma desse, coloquei, vai. Vou cortar essa positiva aqui, ó. Na verdade, eu queria que ela batesse aqui, ó, na média de 5. Se ela bate aqui, aí eu colocaria uma posição com mais segurança. Mas aqui não é um lugar seguro de colocar a posição. Ela pode descer mais, né? Bom, como eu cortei a posição ali, ela me deu 878. Então eu tenho um caixa de 878. Agora eu estou negativo 1.200. Se ele subir, eu vou colocar mais uma posiçãozinha, hein? Tá vendo os bigodes que eles estão se formando aqui, ó? Aqui pode ser que seja uma força de subida, né? Eu falo pode ser porque, por mais que você tenha um padrão gráfico, né? Que ele fique do padrão, tanto de subida como descida, muitas vezes ele não obedece, viu, pessoal? Muitas vezes ele não obedece. Então, tem que tomar cuidado. Então, a gente faz o cálculo, né? Já fica de stand-by, mas sabe, você acredita desacreditando nele. Olha lá, você vê que agora ele muda de configuração, né? Você vê que num, em menos de em segundos ele pode ter uma configuração de subida e quase no mesmo tempo ele pode ter depois mudar para uma configuração de descida. E no caso ele mudou para a configuração de descida quando ele estava aqui, ó, e agora ele muda para uma configuração de subida, né? Aí se ele pegar e voltar aqui, ó, ele vai mudar para uma configuração de descida. Então, você tem que, olha lá, você tem que estar sempre atento a cada movimento que ele faz, né? Tanto o sobe e o desce aqui, você tem que estar sempre esperto. E cada vela que vai se formando também, né? Aqui, ó.
Olha lá, ele melhora para uma configuração de subida agora no momento. Mas se ele chegar perto aqui, ó, dessa pequena resistência aqui, ó, quer ver? Vamos ver se ele vai. Não, não. Você vê que essas duas velas aqui de 1 minuto, ó, esse gráfico é de 1 minuto, olha o tamanho da vela, né? Muito, muito pequeno. Aqui ele mostra que ele perdeu bastante o interesse, né, pela compra e venda. Ninguém quer comprar e vender, ele fica muito parado. Mas a gente tem que entender que daqui a pouco começa novamente o interesse pela compra ou pela venda. E aí você tem que estar acompanhando isso aí desde o início, desde o start da movimentação, para você conseguir ter uma melhor tomada de decisão, onde que você vai colocar a posição. Olha lá, mudou, puxou para descida, e assim vai. Bom, coloquei mais uma posição, deveria ter colocado aqui, mas ele subiu muito rápido, né? Então não deu tempo, mas tudo bem. Continua a subida, né? Olha lá, sobe mais um pouquinho só, por favor. Essa conta Pro, pessoal, ela, o spread dela é muito cara, então quando você coloca a posição, cortei uma, ela fica muito alta, dá muita diferença. Eita, até agora tem 1.300, 1.400 mais ou menos, 1.400 na operação, né? 1.400 na operação. Então, quando você abre uma operação, vai marcando quanto de lucro você vai fazendo e não pensa que isso daí já é seu. Isso aí é dinheiro no caixa para você conseguir operar, terminar a operação. Quando você terminar a operação, você fechar a operação, aí você vê quanto que você lucrou. Por enquanto, isso daí você está fazendo caixa, né? E quando você conseguir fechar toda ela, aí tudo bem. Aí você pode dizer que o dinheiro é seu. Começou a pegar um volume, pode reparar que o tamanho das velas, elas aumentaram, né? Até porque deu 2 horas. Então, normalmente, quando vai batendo horário redondo, ele tem algum tipo de movimentação, né? Agora aqui tem que ter paciência, viu? Porque a tendência maior, ela tá de subida, sim. Mas só que, como ela tá sem volume, então não tem como você pegar e querer forçar a entrada, esse tipo de coisa, né? O negócio é ter paciência e esperar, tá? O dedo coça para colocar uma posição aqui, mas se ela descer, aí eu vou ficar com 3 posições. Aí ela vai me arrastar 3 posições, né? Então já fica um pouco ruim. A não ser que ela me dê alguma dica de que vai subir, que nem agora, né?
Mas como eu já fiz o lucro ali, já tem caixa, eu não vou arriscar. Eu prefiro esperar. Aí se ele vier e bater aqui, ó, na minha entrada, mesmo que essa primeira entrada aqui ela fique só um pouquinho positivo, tá bom já. Só aí na operação vai me dar aí mais ou menos uns 2.000, 2.500, né? Numa operação só. Então já tá bom. Olha lá, ó. Eu me preparo para cortar. Se ele vem batendo ali, já me ajuda, né? Olha lá. Só pegar uma forcinha a mais. Vamos ver. Cortei uma, cortei duas. Então na operação, ó, começou com essa daqui. 2.300, 2.400, 3.200, 3.600. Não, 3.400. Só nessa operaçãozinha aqui, ó, né? Não sei se minha conta tá exata, tá? Acho que dá 3.400 mais ou menos aqui, ó. Só nessa operação. Então, uma operação me deu 3.400, né? Mais ou menos aí foi o que acho que uns 20 minutos de operação. Tá bom, né? Então, ó, ficou um número legal aqui, ó. 1.180.800, redondinho. Eu gosto de números assim. Agora eu vou esperar a próxima entrada, uma entradinha boa aí, mas por enquanto ainda não sei se eu paro o vídeo por aqui e vou lá pro Starbucks, tradear de lá. Aqui na Tailândia agora é meio-dia. Então, de repente, eu vou lá, almoço e começo a trabalhar de lá do Starbucks. Eu gosto muito de trabalhar no Starbucks. Acho muito é, aconchegante, né? Trabalhar lá. Aí você vai escutando uma música, essas coisas assim, e fica de boa. Eu sempre falo para os meus alunos também, é, tenha essa experiência, chama para você. Então, para vocês também que vão assistir o vídeo, chama essa experiência para vocês. Vai, leva seu notebook. Um dia que você tirar um UQ, vai lá, em vez de você ir lá só querer ir fazer churrasco na praia. Agora tá bom, né? Mas vai pro Starbucks, tenha o seu tempo, toma um cafezinho, abre o seu note, estuda, vai fazendo as entradas. Você vai ver que você vai ficar bem mais relaxado, né? Aqui na Tailândia a gente fala sabai sabai, né? E é muito importante isso daí. Aí você começa a chamar esse estilo de vida para você e isso vai ficando mais atarimai, né? Mais normal. Faz isso, pessoal. Tá? Faz isso porque ajuda muito na sua. Como é que eu posso falar? Que você chama essas coisas para você, né? Isso vai realmente vai se realizando. Bom, acho que eu vou ficando por aqui e eu vou lá pro Starbucks. Valeu.